Oi, tudo bem? Você já fez algo de errado? Ou fez algo de errado para alguém e sentiu vergonha de si mesmo ou até da pessoa que você cometeu o erro? Hoje nós vamos ver sobre o primeiro casal. Eles cometeram algo de errado e tiveram vergonha. A história de hoje vai ser sobre o homem e a mulher, o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Eva. E nós vamos estudar o relato bíblico lá no primeiro livro da Bíblia, que está lá em Gênesis. Para a gente entender um pouquinho o contexto da história, Deus, no começo, ele criou os céus da terra, ele fez as plantações, ele criou os animais, as águas, os rios. E então, depois disso, ele fez um jardim. E lá nesse jardim, ele colocou o homem para cuidar e para cultivar esse jardim. Esse relato se encontra lá em Gênesis 2 e o versinho 8 e diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então lá ele colocou o homem. Depois dele colocar o homem, ele também fez uma esposa para o homem, que é então a mulher, Eva. E agora os dois, eles deviam cuidar e cultivar daquele jardim. Porém, eles poderiam comer de todas as árvores que havia no jardim. Porém, de uma árvore eles não poderiam comer, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Daquela ali eles não poderiam comer, mas de todas as árvores eles poderiam. E todos os dias, então, eles passavam ali conhecendo mais sobre o jardim. E no final do dia, Deus, o próprio Deus, ele vinha conversar com o casal. Só que num desses dias foi diferente. Ocorreu algo diferente. Mas antes disso, nós vamos ler o relato que está lá em Gênesis 3. E a partir do versinho 1, nós vamos ler assim: Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que do dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Então aqui ocorre a primeira desobediência do mundo. Deus, ele havia colocado a árvore lá para testar a obediência do casal. E infelizmente, eles então caíram, pecaram, erraram, falharam no teste. E aí então é onde entra o pecado no mundo. Deus, ele pede de mim e de você uma única coisa: obediência. Obediência à sua palavra, obediência aos seus mandamentos. Mas a nossa história, ela não acaba aqui. Lembra que eu falei que no final do dia, Deus, o próprio Deus, vinha conversar com eles? É o que nós vamos ler, então, continuando, a nossa história. Lá em Gênesis 13, o versinho 8 diz assim: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e a sua mulher
por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estavas nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhes Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu a comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Nós vamos parar por aqui. A história ela continua. Se vocês quiserem ler, continuarem lendo. Mas nós vemos aqui algo interessante. Deus, ele vai até o casal, como de costume, e ele chama por eles. E o que eles fazem? Se escondem, porque eles sabem que eles fizeram algo de errado. Parece as crianças, quando cometem algo de errado, elas logo se escondem, porque sabem que fizeram algo de errado. Mas o mais interessante é que muitas vezes nós também somos assim. Quando a gente faz algo de errado, algo que a gente sabe que não agrada a Deus, ou que não agrada o nosso próximo, a gente sente medo, a gente sente vergonha. Mas Deus, ele está sempre com a mão estendida. Ele está sempre a nos chamar. Porque ele quer ver o nosso arrependimento. Detalhe que ele pergunta para Adão e Eva por que eles estavam se escondendo, o que eles fizeram. Será que eles tinham comido da árvore? Quando ele chama eles, procura eles, ele pergunta, né? Por que eles se esconderam? E a gente percebe, vamos parar para pensar um pouquinho. Se Deus é Deus, ele poderia muito bem, ele sabia aonde eles estavam e o que eles haviam feito. Ele poderia simplesmente ter ali aparecido na frente deles e dito as consequências. Porque depois desse ato, se a gente continuar lendo a história, a gente sabe que tem consequências. Tudo que a gente faz tem consequências, tanto boas como ruins. E então, Deus, ele não faz assim. Ele chama eles, ele procura eles, porque ele queria escutar deles o que eles fizeram de errado, para que eles pudessem cair em si. Assim é Deus como com nós. Ele quer escutar de nós os nossos pecados, para que a gente possa perceber o quão errado estamos fazendo. Só que ele nunca vai nos julgar por isso. Ele vem pelo contrário. Ele sempre vai nos perdoar. As consequências vêm, mas o perdão dele é certo. A consequência veio e agora, infelizmente, o casal não pode mais ficar no jardim. Mas Deus, na sua infinita bondade, ele já tinha traçado um plano, que era o plano da salvação. Que um dia Jesus viria a este mundo, morreria por nós e nos salvaria e nos daria uma chance de nos redimirmos dos nossos pecados, para que um dia a gente possa voltar àquele jardim, todos nós. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem, Jesus, entrou a salvação. Assim é Deus conosco. Por mais que a gente peque, por mais que a gente erre, Deus, ele está sempre a nos chamar. Deus, ele está pronto para nos perdoar, porque ele tem um plano para a minha vida e para a sua vida. Que você aprenda a escutar a voz de Deus, que você aprenda a confessar os seus pecados a Deus e que você aprenda a aceitar principalmente o perdão de Deus em sua vida. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar com os amigos. Um grande abraço, tchau, tchau!